Como nós já podemos falar aqui ao longo do culto, nós iniciamos hoje pela manhã essa nova série de mensagens, Imitadores de Cristo. Ao longo do mês de setembro, nós vamos olhar para a vida de alguns dos discípulos de Jesus, para a história também de alguns dos apóstolos que Jesus chamou, para vermos como Jesus trabalhou na vida deles e como Ele quer trabalhar na nossa também. Afinal, esse é um dos nossos grandes chamados. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que ser imitador de Cristo é uma das missões que ele deixou para os seus discípulos ao longo aí das eras? Porque Jesus, meus irmãos, além de ser o nosso Redentor, aquele que nos salvou do poder do pecado e da morte, também é para nós o exemplo máximo. Não é à toa que Paulo faz uma comparação chamando Jesus de segundo Adão, porque Jesus fez aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Ele viveu de uma forma que o primeiro Adão não conseguiu viver. Em outras palavras, uma vez que nós somos transformados e capacitados para Deus, para vivermos uma nova vida, quem vai nos dar o padrão dessa nova vida é Jesus, o nosso mestre. Se através de Jesus Deus está redimindo a humanidade dos efeitos do pecado, é seguindo o seu exemplo, sendo seus imitadores, que nós conseguiremos ser instrumentos de Deus e então viver a vida da forma como Deus espera que nós vivamos, cumprir o nosso propósito aqui neste mundo. E uma das maneiras como nós podemos entender, compreender o que é ser imitador de Jesus é olhar para a história das pessoas que conviveram mais próximas dele e foram completamente transformadas. Hoje pela manhã, nós vimos como Jesus trabalhou na vida de Pedro. E agora à noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre o apóstolo Tiago. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus, apesar de ter chamado 12 discípulos para andarem mais próximos dele, escolheu 3 dentre esses 12 para o acompanharem ainda mais de perto. Inclusive nas músicas que nós aprendemos quando somos crianças aqui na igreja, a gente já sabe do grupo, famoso grupo Pedro, Tiago e João. Desses 3, Tiago é o que a Bíblia menos nos traz detalhes. Nós sabemos que ele era irmão de João. Inclusive nos evangelhos, ele nunca aparece sozinho. Ele sempre vai ser colocado ao lado de João. Sempre aquilo que ele fala é citado como se João estivesse falando também. Nós sabemos que o nome do seu pai era Zebedeu, o nome da sua mãe era Salomé, e aquela era uma família bem conhecida, tanto é que eles são chamados repetidamente de os filhos de Zebedeu, porque todo mundo conhecia aquela família, todo mundo saberia associar que eram Tiago e João. E também uma família relativamente rica. O Evangelho de Marcos vai nos dizer que a família de Zebedeu possuía alguns servos. E inclusive quando Jesus chamou Tiago e João para o seguirem, eles estavam pescando e tiveram que deixar de pescar. Mas o barco deles não ficou sozinho. Os servos de Zebedeu passaram a tomar conta então daquele serviço de pesca. É o que nos conta o evangelista Marcos. Tiago, Pedro e João foram os únicos que Jesus permitiu acompanhá-lo quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Somente eles 3 também testemunharam a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Tiago estava entre os 4 discípulos que fizeram perguntas a Jesus, em particular no Monte das Oliveiras, e também foi incluído mais uma vez, juntamente com João e com Pedro, na ocasião em que Jesus foi orar no Getsemane, momentos antes da sua morte, da sua prisão. Em resumo, meus irmãos, Tiago
foi uma testemunha privilegiada do poder de Jesus de ressuscitar os mortos. Ele viu a sua glória quando Jesus foi transfigurado. Ele enxergou a soberania de Cristo na maneira como o Senhor revelou o futuro a eles no Monte das Oliveiras. E ele presenciou a agonia de Jesus ali no jardim. Todos esses acontecimentos contribuíram para que a sua fé fosse fortalecida e para que ele fosse capacitado para o sofrimento que ele iria passar, para o martírio que ele iria ter de enfrentar a qualquer momento em que ele resolvesse falar sobre Jesus. Mas se há uma palavra que pode resumir, que a gente pode aplicar à vida de Tiago, é a palavra intensidade. Do pouco que nós sabemos sobre ele, dá para perceber que ele era um homem intenso, cheio de fervor, cheio de entusiasmo. Nós estamos muito acostumados a falar um pouquinho mal de Pedro, né? Como se Pedro não soubesse calar, como se Pedro quisesse o tempo inteiro ir lá falar e fazer. Mas a Bíblia nos mostra que Tiago também era assim, e às vezes era até pior do que Pedro, porque ele não calculava aquilo que ele estava falando, ele não conseguia entender quais eram as consequências e os riscos que aquilo envolvia. Tanto é que o próprio Jesus vai dar um apelido aos dois irmãos, Tiago e João. Você se lembra? Nós lemos sobre esse apelido no início do culto, o nome Boanerges, que significa filhos do trovão. Durante a minha primeira formação em jornalismo, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Sindicato dos Bancários, lá no Espírito Santo. E ali uma das minhas tarefas era revisar textos. A gente era responsável por alguns pequenos jornaizinhos que circulavam em todo o estado, e eu era responsável por revisar o texto impresso. E mesmo com a minha miopia e meu astigmatismo, eu conseguia encontrar alguns erros que poucas pessoas encontravam, que era muito fácil deixar passar. Por exemplo, quando tinha alguma impressão que entre as duas palavras tinha 2 espaços. Eu falava, aqui tem 2 espaços, precisa consertar. E muitas vezes as pessoas duvidavam, falavam, não, Carlos, não tem 2 espaços. Eu falei, pode ver lá no computador que vai ter 2 espaços. E eles, será? Eu, pode ver. E quando eles viam, realmente tinha. Isso me fazia passar um pouquinho por chato, né? Uma pessoa extremamente ali metódica. Mas como todo bom brasileiro, ou toda empresa brasileira, o que eles fizeram logo? Eles me deram um apelido. Eu era chamado de Carlos o Meticuloso. Uma outra palavra para chato. Mas cá entre nós, dependendo do momento em que eles utilizavam esse apelido, era um apelido meio ambíguo. Nunca dava para saber se eles estavam usando como uma crítica ou como um elogio. E é mais ou menos assim que funcionava o apelido de Tiago e de João também. Eles eram os filhos do trovão, mas dependendo do momento em que Jesus utilizava esse apelido, poderia ser um elogio, poderia ser algo bom, ou poderia ser uma crítica, algo que eles precisavam aí consertar na vida deles. Poderia ser uma crítica até bem humorada de Jesus, ou poderia ter um aspecto positivo. E é com essa ambiguidade que nós vamos lidar hoje nas histórias que nós vamos falar sobre Tiago. Por um lado, então, nós podemos considerar filho do trovão como um apelido negativo, algo que ele precisava trabalhar ao longo da sua vida. E é exatamente isso que Jesus faz com Tiago. Eu já citei algumas oportunidades aqui em que Tiago esteve presente com Jesus, um pouco mais próximo dele, mas há 2 textos na Bíblia que nos mostram um pouco mais desse lado impetuoso de Tiago, desse lado intenso e até mesmo ambicioso e egoísta dos irmãos Boanerges. Nós vamos ler esses 2 textos, não poderemos nos atentar a todos os detalhes, a todos os ensinamentos por causa do nosso tempo aqui, mas a nossa intenção é falar um pouco sobre eles a partir da ótica do discipulado, entendendo como Jesus quis trabalhar na vida de Tiago.
O primeiro texto, peço que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler versículos 51 a 56. O texto vai passar aqui na tela para você. Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus estava então se preparando, indo para Jerusalém, para a sua última Páscoa, que iria culminar com a sua morte e ressurreição. E pelo caminho ele precisava naturalmente pousar em algum lugar. E ele decide, curiosamente, ficar numa aldeia na região de Samaria. E a gente sabe que isso não era algo comum para os judeus daquela época. Os judeus não se davam com os samaritanos, eles preferiam fazer uma estrada muito maior, pegar um caminho muito mais longo para ir para Jerusalém do que passar por Samaria. Mas Jesus, lógico, gosta de quebrar alguns paradigmas. Ele já tinha feito isso uma vez quando parou para conversar à beira de um poço com a mulher samaritana e agora novamente. Mas dessa vez, vejam só o que aconteceu. Os samaritanos sabiam e perceberam que ele e o seu grupo de viajantes iam para Jerusalém. E se os judeus odiavam os samaritanos, a recíproca também era verdadeira. Os samaritanos desprezavam os judeus. E é por isso que eles rejeitaram o pedido de Jesus para que eles pudessem pousar ali, passar a noite ali. Notem que o problema não era a falta de espaço. O problema era a falta de hospitalidade. E é curioso porque em nenhum momento dos evangelhos nós vemos Jesus tratando mal um samaritano. Ele já havia curado um samaritano da sua lepra e elogiou esse homem por ele ter voltado e agradecido. Ele havia aceitado a água de uma mulher samaritana e dado a ela a água da vida. Ele havia transformado um samaritano em um herói de uma de suas parábolas mais conhecidas. E mais tarde, já ressurreto, ele ordena aos seus discípulos que preguem o evangelho em Samaria. Então, Jesus sempre usou de muita bondade, de muita boa vontade também para com os samaritanos. No entanto, os samaritanos estavam tratando Jesus com desprezo. E aí o que vai acontecer? Tiago e João vão começar a ficar incomodados. Não, a gente não pode permitir isso, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que se vingar deles, já que eles não deixaram a gente pousar aqui, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? De onde é que eles tiraram essa ideia de fogo do céu? Eles estavam aqui lembrando de um profeta. Você se lembra qual foi o profeta que mandou descer fogo do céu? Elias, isso aí. Por que eles se lembraram justamente de Elias? Por dois motivos. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, talvez uma página no máximo, no mesmo capítulo 9 de Lucas, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subirem ao monte, e ali ele é transfigurado. E quem é que aparece junto deles? Moisés e Elias. Eles acabaram de ver Elias. Havia pouco tempo que eles viram o profeta que realizara muitos milagres e eles começaram a achar que eles poderiam fazer igual. Afinal, era para isso que Jesus os chamou, lembram? Marcos 3, que nós lemos no início do culto, Jesus os chamou para andarem com ele, para realizarem milagres, para expulsarem demônios.
fazer descer fogo do céu seria fichinha. Em segundo lugar, eles lembraram do profeta Elias porque aquela região de Samaria, que eles estavam ali passando, era exatamente a mesma em que Elias exerceu seu ministério muitos e muitos anos atrás. Foi em Samaria que Elias precisou confrontar Acabe, confrontar Jezabel, confrontar os seus descendentes, o rei Acasias. Inclusive, quando Acasias pede os seus soldados para buscarem Elias, para que ele profetizasse algo bom, Elias manda descer fogo do céu para matar os seus soldados. Por 2 vezes, ele manda descer fogo do céu para punir os samaritanos que apoiavam o rei e se afastavam dos caminhos do Senhor. Aqueles discípulos conheciam muito bem essa história, meus irmãos. Eles estavam passando pela mesma região. Tiago e João acharam então que, assim como foi com Elias, essa seria uma ótima resposta, uma boa forma de tratar aqueles samaritanos que não quiseram recebê-los na vila. Mas Tiago e João não eram Elias. Jesus vai mostrar para eles que aquela não é uma reação correta que eles devem ter. Primeiro, porque a motivação deles estava completamente errada. Existe um certo tom aqui de arrogância, sabe? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Você quer que nós mandemos descer fogo do céu? Mas eles não tinham esse poder. Quem tinha esse poder era o próprio Jesus, e ele não fez isso. Mas eles queriam que isso acontecesse. Queriam que Jesus os capacitasse a fazer isso. Fazer algo que ele não faria. Além disso, a missão de Jesus, meus irmãos, também era diferente da missão de Elias. Cristo tinha vindo para salvar e não para destruir. Ele estava numa missão de resgate e não de julgamento. Claro, nós sabemos que um dia nós iremos presenciar Jesus julgando o mundo, mas aquele não era o momento, aquele não era o local. E você pode até concordar comigo que havia, de certa forma, uma razão para eles estarem indignados, uma boa razão para eles estarem indignados contra os samaritanos. Eles queriam defender a honra de Cristo. Eles não queriam que o seu mestre fosse desprezado. Mas a solução que eles inventaram foi completamente incabível. Imaginem se toda vez que alguém pecasse, Deus mandasse fogo do céu, não ia sobrar nem rastro das coisas para contar a história. Mas não é assim que Deus costuma nos tratar. Pelo contrário, o salmista vai nos lembrar que as ternas misericórdias do Senhor permeiam as suas obras, que Ele é um Deus compassivo, grande em misericórdia, Ele é um Deus gracioso. Ele não tem prazer na morte do perverso, mas sim deseja que o perverso se converta de seus maus caminhos e que ele viva. Jesus então repreende a Tiago e ensina a ele e a nós também que a bondade e a misericórdia são virtudes que nós devemos cultivar tanto quanto, às vezes até mais do que a justa indignação, a justa preocupação, o zelo fervoroso para que o nome de Jesus seja respeitado. E a solução de Jesus aqui é muito simples. Ele confronta, e o que é que eles fazem? Seguiram para outra aldeia. Um outro texto que nos ajuda a entender por que Tiago e João eram chamados de filhos do trovão, talvez de uma maneira negativa, está em Mateus capítulo 20. Eu quero ler esse texto com você também. Mateus capítulo 20, do verso 20 a 28. O texto vai passar aqui na tela para você. E a palavra do Senhor diz: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, Tiago e João, e adorando, pediu-lhe um favor.
Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja bem, a gente agora tem aqui um pouco mais desenvolvido o caráter de Tiago. A gente descobre que ele era não só fervoroso, não era só intenso, mas ele tinha uma certa ambição negativa aí também. E a sua ambição era tanto que ele pede para sua mãe fazer um pedido a Jesus. Nem a sua mãe foi poupada. Por que eles pedem para Salomé ir lá conversar com Jesus? Já parou para pensar isso? Não é por falta de maturidade, não. Não é porque eles têm medo de pedir isso para Jesus, não, tá? Tem coisa aí por trás. Vejam, eu já citei aqui que no Evangelho de Marcos, nós ficamos sabendo que o nome da mãe de Tiago e João era Salomé. Tudo nos indica que ela era tia de Jesus. Tiago e João eram primos de Jesus. Mas mais do que isso, meus irmãos, Salomé está figurada entre o grupo daquelas mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Não sei se você já ouviu falar disso, que havia mulheres que seguiam Jesus e que financiavam, davam apoio financeiro para que Jesus pudesse percorrer as regiões pregando o evangelho do reino. Será que Jesus teria coragem de dizer não para sua tia e para a pessoa que financia a sua missão, a sua empreitada? Sim, teria. Poxa vida, eles já faziam parte daquele círculo menor dos 3 discípulos mais próximos de Jesus e ainda queriam mais? Ainda queriam honra, posição de destaque? E como nós sabemos que Jesus sempre faz, ele dá uma invertida neles. Em vez de vocês pensarem na glória, que tal vocês pensarem no sofrimento? Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E eles devem ter pensado: sabe Deus que cálice é esse? Deve ser alguma coisa boa, né? Então, podemos. Muito bem, então vocês vão beber o cálice que eu tenho para vocês. Claro, muito tempo depois eles vão descobrir que esse cálice era a morte, era o martírio. Mas parecia que aqui isso ainda não estava muito claro para eles. E essa ambição foi tão marcante que começou a gerar um grande desconforto para o grupo dos apóstolos. Os outros 10 ficaram indignados e começaram a discutir sobre isso. E, inclusive, a partir daqui, o tempo inteiro eles estão discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Até o momento da última ceia, eles estarão discutindo isso. Jesus lá partindo o pão, dando o cálice, e eles discutindo quem é o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus. O que é que Jesus precisou ensinar para eles, meus irmãos? William Hendrickson traz isso de forma muito preciosa. Ele diz o seguinte: no reino de Deus, o maior é medido pela fita métrica da humildade. No reino de Deus, o maior
é medido pela fita métrica da humildade. Em outras palavras, eles já estavam caminhando há muito tempo com Jesus, mas ainda não entendiam completamente, ou tinham um entendimento errado acerca do reino de Deus. Eles nutriam pensamentos triunfalistas, pensamentos de que Jesus tomaria o poder de forma política, tomaria o poder pela espada. Pensavam em Jesus como um rei terreno e neles como seus ministros de Estado. Eles não queriam apenas os tronos, mas eles queriam os lugares de primazia no trono. Jesus então corrige essa noção errada deles, ensinando que o reino de Deus não possuía esse caráter político que eles estavam esperando, mas sim um caráter espiritual. No reino de Deus, a pirâmide da hierarquia está invertida. A grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço dos outros em vez de ser servido pelos outros. Por isso ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E assim também deveria ser com os discípulos. Um novo tipo de relacionamento deveria prevalecer, ou seja, eles precisavam imitá-lo e servir uns aos outros. Você já notou, já percebeu a semelhança entre os dois textos que nós lemos? Nas duas vezes em que nós temos uma fala de Tiago, em que nós temos a participação dele, um sugerindo que Jesus deixe que eles pedissem cair fogo do céu, e outra sugerindo que ele tivesse lugar ao lado de Cristo, no reino. Jesus traz lições relacionadas ao seu propósito. Ele diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E aqui, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E talvez essa seja uma das maiores lições que nós podemos retirar da história do apóstolo Tiago. O verdadeiro discípulo de Jesus só tem a sua vida transformada, só consegue se livrar da sua tempestividade, da sua ambição, do seu caráter negativo, vingativo, intolerante e egoísta, quando compreende o que Jesus veio fazer aqui. Quando assimila que Jesus não veio para se vingar, não veio desejar a morte dos ímpios, mas para resgatá-los. Que Jesus não veio para nos dar prosperidade e colocar os seus discípulos num pedestal, mas ensiná-los a negar-se a si mesmos e a servir uns aos outros. Então, ser um imitador de Cristo não é você ficar se perguntando em seus passos o que faria Jesus, mas sim compreender através da palavra de Deus por que Jesus veio ao mundo, qual foi a sua missão e como o meu caráter deve refletir isso. Talvez seja por isso que Jesus deu um apelido tão ambíguo para Tiago e João. Você se lembra que eu disse que filho do trovão também poderia ter um aspecto positivo? Poderia ser uma espécie de um apelido carinhoso? Isso porque leve em consideração que os discípulos eram judeus. E para o povo judeu, como é que Deus manifestava a sua voz? Através do trovão. O Antigo Testamento vai utilizar essa figura, de linguagem para falar sobre a voz de Deus na tempestade, a voz de Deus vindo como um trovão. Nesse sentido, filho do trovão é alguém escolhido, capacitado e trabalhado por Deus para anunciar a sua palavra de maneira corajosa, de maneira intrépida. Filho do trovão era alguém separado, transformado por Deus. De intempestivo e impetuoso,
Uma pessoa que não parava para pensar e entender o seu propósito, Jesus transformou Tiago em alguém cheio de misericórdia. De ambicioso e egoísta, Jesus o transformou em alguém enviado para servir. Se ele era alguém que às vezes se escondia atrás da figura da mãe, Jesus o transformou num instrumento da palavra de Deus para ser o primeiro a estar na frente da igreja. Ser filho do trovão, nesse sentido, custou a Tiago a sua vida. A Bíblia vai nos falar que 14 anos depois dessas histórias aqui, entre os apóstolos, Tiago foi o primeiro a ser morto. Aliás, Tiago é o único dos apóstolos cuja morte está explicitamente registrada nas Escrituras. Eu quero ler com você também esse texto, 2 versículos ali do livro de Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago desejava uma coroa de glória e Jesus lhe deu um cálice de sofrimento. Desejava poder, mas Jesus lhe deu a oportunidade de servir. Desejava proeminência e Jesus lhe deu o túmulo de um mártir. Ele ainda era um homem intenso, mas agora, sob o controle do Espírito Santo, ele foi instrumento para a propagação da palavra de Deus, da verdade de Jesus, de tal forma que ele incitou a fúria de Herodes. Só um parênteses, esse Herodes aqui é o chamado pelos historiadores de Herodes Agripa. Ele era neto daquele Herodes que mandou matar as crianças na época que Jesus nasceu, e sobrinho do outro Herodes, o que mandou matar João Batista e depois zombou de Jesus. Esse aqui é outro Herodes então, né? O Herodes Agripa, que queria muito ter o apoio dos judeus, e ele descobre que se ele matasse os apóstolos, ele ia ter sim o apoio. Por isso ele começa a perseguir os cristãos. E nesse sentido, Tiago estava exatamente onde ele sempre havia desejado e onde Cristo o treinou para estar, na linha de frente, à medida em que o evangelho avançava e a igreja crescia. Um grande teólogo já nos escreveu que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Esse filho do trovão havia sido ensinado por Cristo. Ele ainda era corajoso, zeloso, comprometido com a verdade, mas aprendeu a utilizar essas qualidades para o serviço ao Senhor e não para o engrandecimento próprio. Em algum lugar, ao longo do caminho, ao longo da sua jornada, ele teve de aprender a controlar a sua raiva, refrear a língua, eliminar a sede de vingança e perder a sua ambição egoísta. Como escreve John MacArthur, a sua intensidade foi temperada pela sensibilidade e pela graça. E essa mesma transformação, meus irmãos, está disponível a nós, discípulos de Jesus. O nosso chamado atual não é para buscar vingança contra os inimigos de Deus, mas para servi-los em amor, pedindo que Deus tempere a severidade do nosso zelo com a compaixão de Cristo. Nós somos chamados a refletir o seu coração de servo. Foi isso que nós pedimos aqui. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Fomos chamados a ter o nosso Salvador como o maior modelo. E Jesus veio sabendo que ele seria zombado, açoitado, crucificado.
Ele veio para nos resgatar de nossos pecados, incluindo o desejo pecaminoso de evitar o trabalho sempre que possível e de ganhar qualquer recompensa possível. Claro, meus irmãos, nós sabemos, nós somos corrompidos e nós nunca conseguiremos servir ao Senhor, servir ao próximo como Jesus nos serviu de maneira perfeita. A morte e a ressurreição de Jesus são eventos únicos para a nossa vida. No entanto, como nós amamos o Senhor e desejamos ser mais semelhantes a Ele, nós podemos segui-lo, podemos imitá-lo e levar em conta não o número de pessoas que nos servem, mas o número de pessoas que nós servimos. Por isso, que as lições aprendidas pelo apóstolo Tiago possam ser lições que nós aprendemos também em nossa vida. Que nós possamos tomar cuidado com o nosso caráter intempestivo, de às vezes querer resolver tudo por meio da violência, do grito, do nervosismo. Que nós possamos tomar cuidado para lembrarmos por que Cristo veio ao mundo e o que Ele nos chama a ser. Que nós tenhamos a nossa vida redirecionada e o nosso caráter trabalhado, nos transformando cada vez mais em imitadores de Cristo. Amém? Deus te abençoe.